Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. De repente tudo mudou, temos medo de coisas que não podemos ver. Sonhos foram adiados, uma nova rotina pra se aprender. Este tempo de reflexão nos trouxe mais amor, mais união. Nos trouxe mais coragem pra lutar e pra vencer. Nos deu a empatia no viver. E se a gente fizer tudo que é certo, logo, logo vamos estar mais perto, abraçando forte quem e quando a gente... Que em 2021 se renove a esperança. Grupo Master, prazer em servir ao cliente. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem um oferecimento do Master Supermercados. Na hora de cuidar da sua alimentação, o Master te dá uma mãozinha. No Master você encontra produtos diet, light, fitness, então uma linha diversificada de produtos para você manter a sua saúde e a sua silhueta também. Nesta época de calor, a gente sempre busca dar uma emagrecidinha, mudar os nossos hábitos alimentares. E o Master te dá uma mãozinha. E também da Santa Mônica Imagem. Na hora de escolher os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os equipamentos mais modernos que existem no mundo. Então, não deixe de consultar a Santa Mônica Imagem. E hoje nós vamos conversar com a doutora Débora Todeschini e vamos falar de um assunto bastante importante: o câncer de pele e o cuidado com a nossa pele. Neste dezembro laranja, as pessoas devem ficar alerta a todas as campanhas e a todas as orientações e procurar o seu médico dermatologista sempre que sentir alguma coisa diferente na sua pele. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Sandra. Boa noite a todos. Realmente, o dezembro laranja é muito importante. A gente precisa ter conscientização sobre o câncer de pele, porque é o câncer mais comum. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, no triênio entre 2020 e 2022, nós teremos 177 mil novos casos de câncer de pele ao ano. Isso é muito expressivo. E muitas vezes as pessoas nem percebem que é um câncer de pele. Começam a pensar que são diversas doenças comuns do dia a dia e, na verdade, é um câncer. É verdade. Os outros, a gente tem sintomas e normalmente mais tarde, ou se a gente faz prevenção com exames, por exemplo. Claro. No câncer de pele a gente enxerga. Então esse é o grande diferencial. Por um lado é bom, por outro é ruim, porque as pessoas acabam se acostumando com aquela lesão e só vão buscar ajuda quando algum vizinho, algum amigo começa a se incomodar com aquela lesão. É verdade. Essa campanha que é realizada todos os anos, que é o Dezembro Laranja, que busca conscientizar as pessoas, ela é bastante importante. Esse ano não vamos ter consultas, não vamos ter aquela campanha tradicional, mas estamos usando todos os meios de comunicação para orientar as pessoas. É importante as pessoas estarem atentas aos sinais, às diferenças na tonalidade de pele, a uma mancha que aparece? Com certeza, e é por isso que desde 2014 a Sociedade Brasileira de Dermatologia instituiu o dezembro como Dezembro Laranja. Muitas vezes nós temos lesões pré-malignas que vêm antes do câncer de pele e essas são muito comuns. Aqui na nossa região, por exemplo, que a colonização é de pessoas mais claras e também tem influência genética, nós vemos muitos. Então,
Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a ceratose actínica, que é a lesão pré-maligna do carcinoma espinocelular, que é o segundo tipo mais comum, começa com um vermelhinho que vai e volta no mesmo lugar, faz uma casquinha, aí aquela casquinha já começa a ficar um pouquinho maior e some e volta, a pessoa passa uma pomada, um remédio qualquer, aquilo até parece que melhora e volta, sempre no mesmo lugar. Isso, com o tempo, quando eu digo tempo, nesse caso, discorre muitos anos, tá? Então, vão surgindo outras, até que aquilo começa a sangrar, aí quer dizer que já aprofundou, já se transformou em câncer de pele. Falando um pouquinho de câncer de pele, existem vários tipos de câncer de pele, eu gostaria que tu explicasse para a gente entender. Então, existem inúmeros tipos, normalmente nessas campanhas a gente aborda 3, porque são os 3 principais. Certo. O carcinoma basocelular, que é o mais comum de todos, dentro dos cânceres de pele, compreende 70%. Ele é como se fosse uma bolinha vermelha inicialmente, uma bolinha ou uma bolinha cor da pele mesmo, que se a pessoa é atenta e olhar contra a luz, vai ver que tem um brilho meio perolado, só que tem uns vasinhos. Então a gente enxerga os vasinhos, parece uma arvorezinha ali, e isso vai aumentando. Este é o mais comum dentro do carcinoma basocelular, que também existem outros tipos dentro dele mesmo. Depois nós temos o carcinoma espinocelular, que é esse que tem lesões pré-malignas, e por isso que nós temos que ficar atentas a elas também. E o terceiro tipo que é mais falado não é por causa da frequência, que é o melanoma, e sim pela agressividade. O melanoma, ele mata mesmo. Então, nós temos que ficar atentos, porque mesmo sendo uma lesão pequena, a mortalidade existe. Então, tratar de forma precoce é a única maneira que nós temos de viver bem. Doutora, para a gente prevenir essas doenças de pele, o que a gente precisa fazer? Ótimo. Então, assim, nós precisamos usar o filtro solar e não só usar, como usar da forma correta. Tá? Poucas pessoas sabem e usam o filtro solar da forma correta. Então, veja bem, para o rosto, teríamos que usar 1 colher de chá de filtro solar a cada 2 horas. É bastante. Por isso que a gente... Exatamente. Imagina que um frasquinho que normalmente tem 40 gramas iria durar em torno de, só para o rosto, em torno de 10 dias. Né? É muita coisa. Então, por isso que a gente tem que usar as outras armas que nós temos. Então, chapéus, roupas com proteção solar, que isso tem também. Evitar o sol nos horários críticos. Mas lembrar também que não é só o sol o nosso vilão. Então, o tabagismo, então cigarro é um vilão para o câncer de pele. Pessoas que fizeram radioterapia, tiveram outros cânceres e tiveram então aquela pele que foi irradiada, é um fator de risco também para câncer de pele. Aquelas pessoas que tiveram grandes queimaduras, que ficam com cicatrizes, aquele local também é um local propenso para câncer de pele. E nós temos doenças genéticas também que não são comuns, claro, mas que geram um maior número de cânceres de pele na pele também. Existem medicações que deixam a pele mais sensível, então tem uma série de fatores de risco que não só o sol. Então, se a gente conseguir tirar esses fatores de risco, por exemplo, o tabagismo. Olha, o cigarro causa diversos cânceres, não só de pele. Então, tentar parar de fumar, que não é uma coisa fácil, claro, mas fazer isso já ajuda a pele também. Evitar o sol nos horários críticos, que é entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, mas lembrando que a radiação solar, ela existe desde que o sol nasce até quando o sol se põe. Não é só nos horários ruins. É verdade. Então todo cuidado é pouco. Exatamente. E uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem é que o bronze é defesa do corpo. A nossa pele só tem 2 formas de defesa. A primeira é justamente o bronzeado, e por isso que a gente fica batendo na tecla de não ficar se expondo tanto no verão ao sol. E a segunda forma é ficar com a pele mais grossa. Então, aquelas pessoas que trabalham, então, agricultores, carteiros, que trabalham muito de forma manual, eles vão ter, por exemplo, a mão um pouco mais grossa. Sim. Que é também defesa da nossa pele. Ou um sapato mal ajustado, que dá um calinho, calo, é defesa também. É verdade. Então, o bronze não é muito bom. Não é recomendado.
Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial e já retorna. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. De repente tudo mudou, temos medo de coisas que não podemos ver. Sonhos foram adiados, uma nova rotina para se aprender. Este tempo de reflexão nos trouxe mais amor, mais união, nos trouxe mais coragem pra lutar e pra vencer, nos deu a empatia no viver. E se a gente fizer tudo que é certo, mais perto, abraçando forte quem e quando a gente... Que em 2021 se renove a esperança. Grupo Master, prazer em servir ao cliente. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E o nosso programa tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de escolher o seu plano de saúde, a Unimed te dá uma mãozinha. Planos empresariais, planos familiares e também planos individuais. Não deixe de procurar a Unimed e ver aquele plano que se encaixa no seu orçamento, no seu estilo de vida. E hoje nós estamos falando de um assunto bastante importante que é sobre o dezembro laranja, que ele se estende assim durante todo o ano, porque os cuidados não são específicos do mês de dezembro. Os cuidados com a nossa pele, com a nossa saúde, eles devem acontecer rotineiramente. E para falar um pouquinho sobre a nossa pele, nós convidamos a doutora Débora Todeschini, que atende lá no Centro Hospitalar Santa Mônica, e também juntamente com a doutora Cléris Todeschini, uma das médicas mais conhecidas quando a gente fala de pele aqui em Erechim, ela também atende, que é em frente o Sondinha. Então nós estamos falando para que você tenha cuidado com a sua pele e aprenda a se observar. E essa análise de observação a gente tem que fazer todos os dias, se olhar no espelho e ver se tem alguma coisa diferente, né, doutora? Exatamente. É muito difícil uma pessoa que realmente se olhe. Verdade. Então eu sempre digo que logo após o banho é a hora preferida para fazer isso. Normalmente a gente se seca correndo, vai correndo. Exatamente. Mas se a gente parar um minutinho, já é o suficiente para a gente ver se tem algo que não está indo bem. É verdade. E às vezes assim a gente percebe na pele, claro, depende da época do ano também. Mas apareceu uma manchinha vermelhinha, apareceu uma verruguinha, apareceu alguma coisa diferente, a gente dá aquela beliscadinha e depois esquece e não analisa. Ali pode estar o problema. Pode estar, porque não existe época do ano para o aparecimento do câncer de pele. Às vezes a gente ouve no consultório coisas que parecem irreais, mas as pessoas acreditam. Por exemplo, pessoas que dizem que aquele câncer de pele na verdade era uma espinha mal curada. Isso aí. Isso existe. As pessoas falam, não que exista isso, mas sim, as mas pessoas falam dessa maneira. Então, a pessoa acostuma com aquela lesão de uma tal maneira que muitas vezes não quer tirar.
É verdade. A gente fala, normalmente, às vezes as pessoas vão ao consultório por outros problemas e nós identificamos um câncer de pele. Dizem, olha, essa lesão nós precisamos tirar, seria importante fazer uma biópsia. Ai, não, eu não quero, ou essa eu tenho há muitos dias, desde que me conheço por gente eu tenho isso. E nunca me incomodou. E não, exatamente. Ou tem um mito, Sandra, que bom que você tocou nisso. As pessoas dizem assim, não, porque a minha vizinha um dia tirou e surgiram outros. Isso não é real. Não é, podem surgir outros porque iriam surgir e não porque a pessoa tirou. Então isso é muito importante, se conscientizar que a avaliação do especialista é importante e óbvio que ele não vai lhe trazer um mal fazendo o tratamento. Então tem que saber isso e tem que tirar quando é necessário. É verdade. Esse ano, em virtude do isolamento social, a gente ficou bem mais tempo fechado dentro de casa. Inclusive, a gente começou a trabalhar dentro de casa. Deixamos de nos expor, de repente, tanto ao sol, mas acabamos nos expondo muito à luz. Também pode ser prejudicial? Então, no caso do câncer de pele, não. Tá? Mas para manchas de pele, sim. Manchas inócuas, né? Certo. Manchas benignas. Mas quanto ao câncer, não. O que nós percebemos nessa pandemia, Sandra, é que as pessoas atrasaram o diagnóstico. Então, muitas pessoas que estão chegando agora, porque já aumentou a lesão de uma tal maneira que não estão mais segurando em casa, dizem, na verdade, eu notei em março, vi em abril, mas fiquei com medo. Então agora estão já vindo pacientes com lesões muito maiores, lesões que são mais difíceis, que vão gerar cicatrizes muitas vezes inestéticas, por terem medo lá no início da pandemia. É verdade. É uma época de calor e os nossos hábitos mudam, a gente muda radicalmente em todos os sentidos, né? Dos nossos cuidados, às vezes com a pele e também com a nossa saúde. Época de festas, acaba bebendo, acaba dormindo diferente, então tudo isso afeta o nosso organismo de uma certa forma. Mas podem também acontecer de surgir a famosa coceira na pele, que pode se transformar num problema sério em crianças e em adultos. A gente tem ouvido falar mais de pessoas que têm coceira, vamos falar assim popularmente, da forma que as pessoas entendem. Começa a coçar a pele após o banho, começa a coçar a pele quando se expõe ao sol. Esse também é um problema que tem surgido no consultório? Surge. Então, por exemplo, no período do inverno, nós atendemos mais crianças com coceira, porque existe uma doença que é comum na infância, que se chama dermatite atópica. Então, coça aqui, coça ali, então aqui no cotovelo, joelho, então nessas regiões coça mais. Um tipo de coceira que surgiu bastante na pandemia é do couro cabeludo. Existe uma outra doença chamada dermatite seborreica que piora em períodos de estresse. Oh, meu Deus. Então, essa aumentou bastante. E um outro tipo que também aumentou, e até triste dizer isso, mas é a coceira por problemas psicológicos. Nessa pandemia, apareceram principalmente senhoras, idosas, que coçam, mas não tem nada na pele. A lesão é por coçar. Muitas vezes ficam até muitas cicatrizes, principalmente nessa região, que as pessoas coçam, e a pessoa mesmo diz, eu coço quando eu fico ansiosa ou quando eu estou preocupada e eu começo a me coçar. Esse também é um tipo de coceira que temos, os familiares principalmente têm que ficar atentos. É isso aí. E doutora, quando essa coceira é persistente, já se tentou amenizar o nível de estresse, já tentou N formas para aliviar essa coceira. E essa coceira é permanente, porque existem pessoas que passam meses se coçando e inclusive lesionando a pele. De que forma se trata isso, se ameniza essa coceira? De forma medicamentosa, mas nós temos que fazer uma avaliação, porque existem várias alterações, por exemplo, em exames de sangue, alterações orgânicas que causam coceira, e existem outras doenças que são um pouco mais graves, que não são de conhecimento comum. Então vou citar, uma delas se chama pemphigoide bolhoso, um nome horrível, mas, assusta. Mas que inicialmente pode preceder por anos uma coceira incontrolável,
até que surgem as lesões típicas dessa doença, que são bolhas. Bolhas não porque a pessoa se machucou, porque se queimou, simplesmente surgem bolhas. Então, a avaliação de uma coceira incontrolável, de uma coceira há muitos anos, é importante porque às vezes a gente encontra outras doenças por trás desse sintoma. A nossa pele é algo fantástico, né? Porque ela está exposta a tudo, ao calor, ao frio, ao vento. Exato. E é um item do nosso corpo que às vezes a gente não dá tanta importância. Precisamos hidratar mais a pele através de produtos, através de água. Precisamos fazer essa hidratação? Todos os dias. Principalmente quando a gente toma banhos muito longos ou a gente usa muito sabonete, isso nós tiramos a hidratação, tiramos a defesa da nossa pele. Então o ideal seria que todos os dias após o banho, nos primeiros 5 minutos, que é quando a pele está mais permeável, nós usássemos hidratante no corpo inteiro. O mercado oferece inúmeros produtos, tanto quando a gente chega no mercado ou na farmácia para comprar, às vezes a gente fica em dúvida de qual é o produto certo. Por exemplo, o filtro solar, qual é o filtro solar certo que a gente pode usar assim como prevenção? Essa é uma pergunta difícil, tá? Isso vai depender da qualidade do tipo de pele da pessoa, falando em rosto. Sim. Mas o importante é, para pessoas que nunca tiveram doenças de pele mais graves, no mínimo fator solar 30 e PPD, que é um outro número que tem no filtro solar, mas que a gente normalmente não dá muita bola porque é algo novo, no mínimo 10. Tá? O que isso significa? Aquele número, fator do filtro solar que todos nós conhecemos, revela a proteção ultravioleta B, que é a radiação dos horários ruins. E essa outra sigla, PPD, é a proteção contra o ultravioleta A, que é constante o dia inteiro. Certo. Aquelas pessoas que já tiveram lesões pré-malignas ou que têm outros fatores de risco, doenças que nos deprimem imunologicamente ou que fumam, devem usar no mínimo fator 50. Lembrando, como a gente já citou lá no início da entrevista, as quantidades. Porque o que eu costumo dizer? Já que nós não vamos usar a quantidade correta, que é difícil, uma colher para o rosto, uma colher para o corpo. Exatamente, cada pedacinho uma colher, tirando o tronco que são 2 e a perna também. A gente aumentando o fator do filtro solar, nós ajudamos um pouquinho na proteção. Então são diquinhas simples que podem preservar a saúde da nossa pele. Exatamente. Outra dúvida que as pessoas volta e meia perguntam é quanto ao filtro solar e a vitamina D. Bem lembrado. Então, o que acontece? Não é porque nós vamos usar o filtro solar que nós não vamos sintetizar a vitamina D. Se a pessoa utilizasse nas quantidades corretas a cada 2 horas, bom, aí talvez isso atrapalharia, mas não é assim que funciona. A realidade nossa não é essa, ninguém usa essa quantidade, ninguém está 100% protegido. Então não vai influenciar. Tem outros fatores metabólicos que vão influenciar na vitamina D, que não é o pobre do filtro solar que leva a culpa de tudo. É verdade, ele não é o vilão nesse caso. Não é. Então o importante é que a gente deve mais uma vez ressaltar é que a gente tome sol, sim, mas nos horários certos, se hidrate, se cuide, use filtro. Exatamente. O sol também tem os seus benefícios, ele não é um vilão por completo. Isso. Então, modula o humor, traz muitas vantagens, a própria vitamina D também, o sol é importante, mas sempre com parcimônia, nem 8, nem 80. Certo, então é isso aí. O cuidado, a prevenção tem que ser constante, tem que ser diário e a gente tem que estar atento a cada pedacinho do nosso corpo. Isso aí. Doutora, muito obrigada por ter vindo aqui na TV Erechim, a gente ter tido esse papo tão gostoso, tão informativo. Sucesso! Muito obrigada! E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite, boa semana e cuidado aí com esse sol que está cada vez mais forte.
Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. De repente tudo mudou, temos medo de coisas que não podemos ver. Sonhos foram adiados, uma nova rotina pra se aprender. Este tempo de reflexão nos trouxe mais amor, mais união, nos trouxe mais coragem pra lutar e pra vencer, nos deu a empatia no viver. E se a gente fizer tudo que é certo, mais perto, abraçando forte quem e quando a gente... Que em 2021 se renove a esperança. Grupo Master, prazer em servir ao cliente. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano.